Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Terceiramente, o podcast da gestão realista. E você sabe que está aqui para aprender, para crescer, para se tornar extraordinário. E para variar, estou aqui com meu amigo e parceiro de conteúdo, direto da França. Fala, Nildo! Grande Leandro, grande abraço, abraço para os nossos amigos também, né? Contente de estar aqui de novo, Leandrão. Vamos lá, hoje assunto ótimo, eu adoro esse assunto aqui, cara. Meu. Vamos que vamos. Assunto que até, entre aspas, está um pouco na moda, acho que talvez vocês já tenham ouvido falar. A gente decidiu abordar ele de uma forma realista, que é a síndrome do impostor. Exato. Então, você aí que em algum momento não se sente bom o bastante ou acha que está no lugar onde não merece estar, amigo, provavelmente você está com essa síndrome. Então, fica aqui com a gente vai falar um pouquinho, dar umas dicas, né? Porque essa síndrome pode ser um fator que pode impedir demais o seu crescimento e impedir que você se torne extraordinário. Mas, Nildão, para começar já, direto na definição, cara, que hoje tem muito assunto. Então, olha, eu já dei aqui um spoilerzinho, mas, Anildo, a síndrome do impostor é quando aquele cara tem a tendência de autossabotagem, quando ele constrói dentro da cabeça dele uma percepção de incompetência, de que ele não é bom o bastante. E é curioso, né, que até nas nossas pesquisas a gente viu que o cérebro humano tem até essa tendência, como se a gente tivesse se programado para achar que a gente não é bom o bastante. Muito curioso isso, né? Então, essa síndrome do impostor, né, ela impede aquele camarada de, às vezes, participar daquelas vagas, daquele momento onde se tem uma exposição, com aquele medo dele ser descoberto. Anildo, é uma síndrome que impede o camarada de ser extraordinário. Sem dúvida. Mas, Leandro, é interessante essa questão da definição que a gente encontrou, né? Que é a questão do cérebro ter uma predisposição. Mas na minha leitura, na verdade, não é uma predisposição que vem do DNA, né? É uma predisposição que vem da nossa natureza, como a gente é criado, né? Você entendeu? Porque, né? Os nossos pais criando a gente, nós como criança a gente cresceu vendo nossos pais dirigindo, cozinhando, cuidando da gente, comprando nossos presentes, né? Defendendo a gente, jogando a gente pro alto, né? Então a gente cresce olhando para referências que são superiores a nós. Né? Muito bem colocado. Né? E a gente não consegue olhar para eles assim. Quem lembra que a gente olhar para o pai dele, imaginando o pai dele andando de carrinho de rolemã? Né? Quem imaginou aqui, olhando para a mãe, olhando a mãe brincando de boneca, né? Então nós somos criados, Leandro, assim, com referências que são superiores a nós. Então, assim, minha leitura, né? Essa predisposição cerebral para isso é muito ligada com a forma que nós somos criados, né? Exatamente. Eu tô contigo. E a gente vai abordar aqui, pessoal, alguns dos sintomas e já antecipando que a síndrome do impostor, por mais que o nome pareça ter saído de um filme do Alfred Hitchcock, não é uma doença, tá? Perfeito. Não é uma doença, é um sentimento, tá? Mas é um sentimento que pode ser uma âncora no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, começando para a gente identificar os sintomas, né, desse impostor ou do que sofre da síndrome do impostor. E o primeiro e o mais característico, cara, discursos autodepreciativos e constante sabotagem, Nildão. Sem dúvida. Esses dois juntos, ai, como faz mal, hein? Ô, Leandro, eu acho que assim, não é à toa que esses dois são os primeiros, né? Mas antes da gente continuar neles, eu preciso fazer um ponto aqui muito importante. A síndrome do impostor é aquele sentimento que alguém sente quando se vê em alguma situação. Tá? Ele se vê em alguma situação, ele começa a sentir isso. Não é aquela coisa que a pessoa sente quando ela conscientemente se vendeu de uma forma que ela não é. Tá? Ou eu preciso de um médico, ou eu sou médico, né? Aí na hora do vamos ver, você sente aquele medo e fala assim, eu tô com a síndrome do impostor. Não, você não tá com a síndrome do impostor, você se colocou nessa síndrome do impostor. Você entendeu? Ou eu preciso de um engenheiro, você consigo, resolve isso aqui. Ah, eu tô com medo, eu tô com a síndrome do impostor. Não, você não tá com a síndrome do impostor, você se colocou na posição de impostor. A síndrome do impostor é o que sente aquelas pessoas que elas se encontram, né, numa situação onde elas acreditam que elas não podem resolver um problema. E aí o que acontece?
E mesmo que elas possam, e na maioria dos casos, Leandro, elas podem. Não é? Então, essa autodepreciação, essa sabotagem vem desse sentimento. Né? Ah, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer essa apresentação. Ah, meu Deus do céu, eu não sou bom para poder escrever isso aqui. Ou seja, é um sentimento que vem muito do medo, né? De uma situação que você se encontra. Né? E dos primeiros mecanismos, Leandro, é você se autodepreciar como uma segurança, como uma defesa. Perfeito. E esse oposto tem até um sintoma oposto, que é o efeito Dunning-Kruger, que quando o cara ele acha que sabe muito mais do que sabe. A gente não vai falar disso aqui hoje, né? Mas que hoje em dia na internet está cheio de especialista de coisas que ele nunca viu, né? É muito curioso isso, mas isso fica para um outro episódio, Nildão. Exatamente. Então, você estava falando a gente estava falando, né, da questão então do discurso autodepreciativo e da autossabotagem, que são dois dos combinados aí que fazem com que a pessoa deixe de concorrer a uma oportunidade, enfim, deixe de expor o seu potencial, mas não fica só aqui, né? Essa pessoa que sofre a síndrome do impostor tem uma necessidade constante de estar reavaliando o próprio trabalho, mas é constante, com medo de nunca estar bom. E o tempo, não só o tempo que se perde, ou o timing, né? A gente já tem até aquela expressão time to market, né? Aquele momento certo, às vezes pode passar. O momento de uma vida pode passar pelo medo de estar perfeito. E aqui a gente fala muito, né, Nildão, aquele nosso tema de melhor feito que perfeito, né, cara? Exatamente. Leandro, são mais outros sintomas naturais de quem se vê na síndrome do impostor. Né? Ele fica tentando revisar o que ele fez para tentar buscar aquela perfeição que não existe. Ele perde a oportunidade de mostrar algo que está bom, como você terminou de falar. Eu adoro esse moto aí do Facebook. Né? É melhor feito do que perfeito. Né? Mas a perfeição é algo que alguém que nasce síndrome do impostor, ele tenta se esconder. Mas isso é algo extremamente danoso para a pessoa. Exatamente. O camarada acaba trabalhando mais do que necessário, enfim, se esforça demais e isso acaba tendo outros impactos, né, na vida, na qualidade de vida, enfim. Então, se você já está se identificando com esses três aqui, esses pontos que a gente já comentou, fica aqui que a gente também vai falar sobre as dicas, né, de como eventualmente até utilizar essa síndrome do impostor ao seu favor. Né? Sem dúvida, mas olhando rapidinho. Só pegar uma palavra que você falou, mas assim, só para a gente trabalhar ela para as pessoas não entenderem errado. O trabalhar demais não é necessariamente na questão do síndrome do impostor. Né? Com alguém na síndrome do impostor, ele trabalha mais do que o necessário. Porque trabalhar demais não é ruim. Existem alguns momentos que você vai ter que trabalhar demais. Mas você tem que estar ciente de quando você está trabalhando mais do que o necessário. E aí está ligado com a síndrome do impostor. E nas coisas erradas ainda, né, Nildão? Nas coisas que não precisam. Na maioria das vezes exatamente. Verdade. Então, olha, e esse camarada, esse impostor, ele também tem muito medo de ser descoberto, Nildão. Ele fica ali voando debaixo do radar. Esse é um outro sintoma. Cara, sempre que alguém quer dizer algo a respeito de tal projeto, ele sabe onde está o problema, ele sabe arrumar, mas por ter medo de se expor, ele não levanta a mão naquela reunião, ele não pede a palavra, quer ficar ali despercebido, cara. Já viu isso acontecer? Só na França acontece isso? Não. Não é só na França, não, Leandro. Mas isso é algo esperado de alguém que está se sentindo como impostor. Né? O exemplo que eu gosto sempre de dar na questão do síndrome do impostor é o do 007, o espião. Né? Ele está no lugar, ele está aquela coisa assim, meu Deus do céu, eu sou um espião, ninguém sabe ainda, ninguém pode me descobrir. Né? Então ele vai tentar fazer o máximo para ficar ali na dele, né? Para não ficar se expondo demais, porque se ele se expor demais, a chance de ser descoberto, né, é maior. Então ele vai tentar o máximo possível ficar ali na dele. Né? Na dele, né? Quietinho ali. Quietinho, E uma coisa curiosa, e eu acho que esse é um dos pontos que eu gostaria de chamar mais atenção, Nildão, relacionado à comparação. Esse cara que tem a síndrome do impostor, que novamente a gente sempre brinca aqui, né? Falamos como pecadores, né? E nesse caso, por muitas vezes, né?
Eu me sinto totalmente dentro dessas características aí da síndrome do impostor. Mas a comparação com outros, com as outras pessoas, especialmente se comparar o seu interior com o exterior da outra pessoa, ou seja, o que você está vendo, isso é um convite para se sentir impostor. Porque no Facebook, né, no Instagram, todo mundo é bonito, todo mundo é bem sucedido, todo mundo come as melhores comidas. Anildo, você já viu alguém tirando foto de um miojo e colocando ali no Facebook, no Instagram, ó, meu jantar? Só quando é zoeira, só quando é bagunça, né? Só quando ele tá querendo brincar, né? Quando ele quer fazer algumas coisas sérias, ele nunca vai tirar uma foto do miojo, não né? Vai, você entendeu? Né? Quando tá querendo mostrar o quanto ele é bem sucedido, não vai, né? Exatamente. Mas essa é uma armadilha dos milênios, né? E da geração Z, né? Então, a gente não teve esse problema, né, Leandro? A gente foi exposto a muito menos a esse tipo de problema. Hoje, eu sinto muito pelas pessoas, né, que são mais jovens que a gente, né, que é super fácil ser mais jovem que a gente, né, onde elas são expostas a esse tipo de coisa. Mas assim, eu converso muito com meus filhos sobre isso, Leandro, e a gente tem que entender que o que a gente vê não necessariamente traduz a realidade, né? Você entendeu? Leandro, é como a gente mesmo faz, né? Não é só que a gente se expõe. Eu tenho certeza que no seu Facebook você nunca pôs uma foto zoada sua de cueca ou comendo miojo, né? Você vai pôr uma foto sua onde você tá super bacana, você tá com roupa legal, você tá numa situação boa, você entendeu? Sabe? Isso. E você nunca vai pôr uma foto no seu Facebook e falar assim, olha pessoal, eu estou me sentindo um impostor hoje. Eu não estou me sentindo competente hoje. Não. É sempre aquela foto legal e gratidão, né? A palavra mágica hoje em dia, a palavra né? da moda. A palavra mágica, né? Você entendeu? Então, assim, não que não seja importante, né? Muito sem importante, dúvida, mas sem dúvida, mas é importante por dentro, não por fora, né? Você entendeu? Então, assim, esse tipo de exposição, para quem está na situação de estar se sentindo impostor, só piora a situação. Só piora a situação. É uma armadilha. Você falou bem a palavra armadilha. Esse é um alerta que a gente já faz antes de ir até para as dicas, né? Mas uma outra questão, a gente falou também aqui do cara ficar melhorando o trabalho que já está bom, ficar trabalhando demais no que não é necessário, né? E com isso o resultado, a procrastinação. O impostor procrastina. Procrastina porque ele sempre quer evitar aquele momento de entregar, de exposição, né? É isso, Nildon? Total. Consequência natural. Eu não quero me expor. Consequência então natural. Eu vou demorar para fazer, eu vou demorar para entregar, porque se eu entregar, vão descobrir que eu não sei fazer, né? Ou que vão descobrir que eu não sou bom o suficiente. Então a procrastinação naturalmente está ligada à questão. É uma das consequências, né, desse sentimento de impostor, né? E é curioso que ao mesmo tempo, outra característica do impostor, ao mesmo tempo que esse impostor ele quer agradar todo mundo, porque é até para fazer uma cortina de fumaça, né? No que ele não quer que os outros enxerguem, Exato. Ele também tem uma reação desproporcional emocionalmente quando ele recebe uma crítica. Olha que curioso, cara. Ele tem esse destempero emocional de não receber bem uma crítica. E ao mesmo tempo ele quer agradar todo mundo. Exatamente para passar despercebido no que ele não quer que seja exposto. Ô Leandro, é muito parecido com a história do 007 que eu te falei, né? Imagina o 007 no meio daquele monte de gente, você entendeu? Ele vai tentar agradar o máximo de pessoas possíveis, esse cara é tão legal, eu nunca vou desconfiar dele, né, inconscientemente. Agora, se tem alguém que começa a desconfiar dessa pessoa, vem e faz uma crítica, fala, eu tô achando que você não é quem está falando, hein? Entendeu? Geralmente o que você vai fazer? Você não vai chegar e falar assim, realmente, cara, me desculpa, eu sou um espião. Né? Você não vai falar isso. Né? Quando você se sente como impostor, você vai tentar defender sua posição e como você está tentando defender algo que não existe, você vai agir de forma desproporcional. Né? Então essa é outra reação natural, né, de quem se encontra nesse modo de operação de impostor. Perfeito. E olha só, pessoal, e para finalizar, que não poderia finalizar sem essa, o impostor, ele se sente uma fraude, mesmo que os resultados que ele tem
diga o contrário. Então, olha só, você está entregando, você está fazendo, está acontecendo, mas você se sente não merecedor. Você se pergunta, por que eu estou aqui? Por que eu tenho esse cargo? Por que eu tenho salário? Por que esse salário? Por que eu tenho essa família, essa esposa? Por que eu estou nesse time? Enfim, essa acho que sintetiza muito do que a gente falou aqui, né? Ela se sente, e é muito curioso, ela se sente culpada também diante do fracasso, e quando ela conquista algo, ela acha que foi sorte. Ou que olha, eu sou muito sortudo, né? Foi o destino, coisa do destino. Dessa vez deu certo. Destino. Dessa vez deu certo. Olha, é muito curioso isso, né? Sem dúvida. Legal. E para a gente, eu não poderia deixar de dar alguns exemplos reais. Eu me assumi aqui um impostor. Até vou contar um caos aqui, Anildão, como a gente brinca, Anildão. Então também aqui tem umas histórias muito interessantes aí dessa jornada dele na Inglaterra e na França. Mas eu estava trabalhando, Anildão, numa empresa, uma multinacional, e numa ocasião eu estava responsável por um processo global de gestão de mudanças, né? E eu tinha que fazer uma reunião com todos os países, todos os continentes. Eu, Brazuca, ali, com aquela confiança no inglês lá embaixo, né? Tendo que tocar aquela reunião. Não era nem vídeo ainda, tá? Era uma teleconferência onde se só ouvia aquela voz com aquela qualidade, né? Muito longe do que a gente tem hoje. Tendo que ouvir os indianos, que é uma coisa bem difícil, assim, para pegar o sotaque no começo. E, rapaz, eu ficava apavorado. Quando, na verdade, o que era mais importante ali, eu me sentia um completo impostor. Eu ficava esperando um momento que eu ia ser ali, o pessoal ia falar, olha, desculpa, você não serve para a função. Quando, na verdade, o que importava ali era a qualidade e o conteúdo que eu estava entregando. Mesmo que eventualmente eu cometesse algum erro de gramática ou não entendesse uma ou outra citação ali, mas o conteúdo, o resultado era o principal. Então, nesse momento, e a gente aqui como impostor, se a gente aprender a separar o joio do trigo, né, Anildão, ajuda bastante a atenuar, né, cara? Leandro, você falou uma frase que eu adoro, olha, bacana, olha, separar o joio do trigo, né? E esse exemplo que você deu, que exemplo bacana, Leandro, escutando você, eu lembrando de algumas aqui, né? Mas a questão de separar o joio do trigo, deixa eu só pegar esse ponto primeiro, né? O primeiro ponto é esse. Imagina o seguinte, eu quero que todo mundo que está escutando a gente, imagina a seguinte situação. Você foi para uma reunião, vai ter uma apresentação e está vindo um chinês dar essa apresentação. Ele é chinês mesmo, ele não mora nem no Brasil, nunca morou no Brasil. Ele entra na sala e começa a falar com todo mundo. Tipo assim, mim estar aqui, falar com você sobre resultados e blá blá blá. E vai falando, Leandrão. E no final ele fala assim, o resultado que você querer ser e te dá o número que você precisa, Leandro. Te dá a informação que você precisa. A minha pergunta para quem está escutando a gente é o seguinte, quando você vê aquele chinês entrando, você achou que quando ele abrisse a boca dele ia ser um Carlos Drummond de Andrade falando? Tipo assim, bom dia, meus amigos, eu estou realmente extasiado de estar aqui diante de vocês para essa apresentação maravilhosa. Ninguém espera isso. Ninguém espera isso. Agora, qual é o problema do chinesinho? Eu tenho certeza que tem 70% de chance, porque essa é a pesquisa mundial, 70% das pessoas passaram por esse tipo de problema, ou vão passar, né? O chinesinho que entrou na sala, ele estava lá, ai meu Deus do céu, eu não falo bem português, esse povo aqui vai me julgar, meu português é ruinzinho, meu português é bagunçado, ai. Quando que na verdade as pessoas estão lá imaginando assim, será que ele vai conseguir falar português de qualquer forma? Exato. E isso tira o foco, né, Nildão, do que realmente importa, né? Exatamente, Leandro. Essa é a primeira coisa. É separar o joio do trigo. A gente dá importância para a coisa errada. É isso que um dos motivadores de gerar a síndrome do impostor. Ninguém está lá por causa do seu português. Eles querem saber aquele número que você foi lá para te levar. Exatamente. Né? Olha só, Leandro, coincidência à parte. Ontem eu estava na reunião 100% em francês, né? E o bicho pegando. E assim, super importante reunião. E um dos caras estava falando, que era o principal na verdade, tinha hora que ele se entusiasmava
E sentava pau, meu, e ele falava mesmo, rapidão, e eu ali. Eu estava até gravando essa reunião, porque o que eu não entendesse eu ia tentar entender depois, né? E assim, eu me virei nos 30 ali, 70% ali eu peguei de boa, né? Acabou a reunião, eu me reuni com 3 pessoas que estavam nessa reunião, 3 pessoas super seniors, né? E uma delas, inclusive, um diretorzão da empresa, né? Ele falou assim, meu Deus do céu, eu tive uma dificuldade muito grande ali de entender o que ele falou. Mas na hora, que eu já passei essa fase aí, que ele tentar fingir que eu não sou, longe disso, né? Eu já na hora falei assim, meu Deus do céu, olha, você salvou meu dia, porque eu entendi 68%. Você entendeu? Eu estava triste com isso. Perfeito. Mas se você que vive aqui, cara, entendeu 70%, eu ganhei meu dia. Imagina, então, olha só, pois é. Né? A questão do joio e do trigo, a questão da expectativa errada. Isso não ajuda em nada. Isso. E tem uma coisa interessante aqui, né, antes da gente chamar o intervalinho, é para a gente falar do ciclo do impostor. Tá? Então, na verdade, tudo isso que a gente falou são os sintomas, mas na verdade existe um ciclo muito comum, né, que pesquisadores, né, a gente está aqui compilando conhecimentos de diversas fontes que a gente pegou, mas basicamente o ciclo começa o seguinte: o camarada desqualifica as realizações pessoais. Ele acha que é oportunismo, ele acha que é sorte. Foi sorte. Por conta disso, aí vem a baixa estima. Da baixa estima e o medo. E aí volta para o desqualificar. Então, esse é um ciclo depreciativo do impostor. E a importância, acho que esse é um dos aspectos principais aqui, a gente entender esses sintomas e tirar você que está nos ouvindo aí, ou nós, né, nos tirarmos desse ciclo, que é um ciclo depreciativo, tá? E a gente vai falar na sequência aqui, Anildão, sobre o ciclo do sucesso. Perfeito. Né, que tem a ver com o ciclo do impostor e com o síndrome do impostor, e também algumas dicas, tá legal? Para que a gente faça bom uso, né, quando perceber algumas desses sintomas que a gente comentou. Então não sai daí, a gente volta num instante. Você já conhece com certeza aquele ditado que é melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? Então, se você está pensando em contratar um seguro de vida, seguro residencial ou de automóvel, ou até mesmo um plano de saúde para o seu pet, a Mander Digital tem a solução certa para você. Com mais de 12 anos no mercado e parceria com as principais seguradoras, na Mander Digital você está seguro. Acesse manderdigital.com.br para simular ou contratar online. Afinal, na Mander Digital sua proteção está a um clique. Estamos de volta com o episódio de hoje, Síndrome do Impostor. A gente está debatendo um pouco aqui dos sintomas e agora nessa segunda parte é a parte que acho que demanda mais atenção. Então, se possível, se você estiver num lugar que permita, pega aí uma caneta, anota algumas das dicas que com certeza vão fazer diferença. A gente estava falando, Nildo, do ciclo do impostor, né? Que o camarada se desqualifica, tem medo, depois né? vem a baixa estima e depois vem o medo. E volta para a desqualificação. Isso é um ciclo sem fim. Agora vamos falar então, começar como dica, para falar sobre o ciclo do sucesso. Então, rapidamente, isso veio até aqui o crédito merecido do Anthony Robbins, né, um dos gurus que a gente segue. Então, o Anthony Robbins, ele desenhou esse ciclo com base em muita modelagem que ele fez com profissionais e pessoas de sucesso, que basicamente começa o seguinte: o ciclo tem potencial, ação, resultado e crença. E volta para o potencial. Qual é rapidamente, então, se você pega pouco do seu potencial e executa poucas ações em relação àquilo, obviamente você vai ter poucos resultados, tá? E uma crença bem baixa do que você pode fazer. Com base nessa crença, ela alimenta o seu potencial. Então você tem uma percepção que o seu potencial é menor do que ele é se você utiliza pouco do dele. Porque você teve poucos resultados. Agora, vamos inverter esse jogo, Nildão. Se você utiliza bem o seu potencial, você de fato se dedica para uma coisa, você age de forma efetiva, colhe bons resultados, e aí com esses bons resultados você tem uma crença aumentada, você tem a
a retroalimentação do seu potencial. Faz sentido, cara? Olha só, Leandro, eu adorei a forma que você terminou a primeira parte, a forma que você começou a segunda, porque elas são extremamente interligadas. Olha só, a síndrome do impostor começa com o quê? Com a dúvida, com o autoquestionamento. Né? Aquele autoquestionamento faz você julgar seus resultados, faz você evitar de se expor. Aí você não consegue os resultados, aí você gera aquele medo. E aquele medo vai fazer aumentar suas dúvidas, que vai desqualificar seus resultados, que vai aumentar, justificar o seu medo. Exato. E aí vai. Mas olha só, tudo começou com você se julgar perante o possível. Eu estou fazendo uma autópsia no que você falou. O síndrome do impostor começa com você se julgando perante o possível. Eu quero olhar para o ciclo do sucesso. Você não olha o possível. O que é tudo que é possível fazer, não, você olha pelo potencial. O que eu posso fazer? Potencial. O que eu posso fazer? O potencial não está ligado com o possível, está ligado com o que você pode. Potencial. O que eu posso fazer aqui? Eu tenho o Everest. Esse é o possível. Mas o meu potencial nesse momento, eu posso escalar para a primeira base ali, ó. Esse é o potencial. Porque você tem um objetivo baseado em mim mesmo, eu vou conseguir chegar ali com dificuldade, sem dúvida nenhuma. Talvez eu até nem consiga. Eu vou ter que reavaliar. Sim. Mas eu comecei com o que eu posso, não fiquei olhando para o possível. Você entendeu? Né? Você entendeu? Leandro, me lembrei de um pensamento que eu amo. Dificuldades são aquelas coisas monstruosas que a gente vê quando a gente desvia os olhos do objetivo. Você entendeu? Dificuldades são aquelas coisas monstruosas que a gente vê quando a gente tira os olhos do objetivo. Então, se a gente procurar ver a infinidade das coisas, a gente vai se tornar pequeno. Mas o sucesso é quando a gente vê a grandiosidade do que a gente pode fazer, por menor que seja. Então, a síndrome do impostor, ela reside nesse início, onde você olha o que é possível e você não olha o que você pode. É tudo uma questão da ótica e do ângulo. Eu lembrei de uma também aqui, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Nossa, eu amo essa. Muito bacana. Eu amo essa. E eu gosto da versão brasileira desse pensamento. Ninguém falou pro Zezinho que era impossível. Aí ele foi lá e fez. Eu amo isso. Eu amo isso. É muito legal. E olha, a gente vai continuar nas dicas, que essa é a parte que eu acho que eleva um pouco, né, o nosso espírito, a nossa moral. Aqui terceiramente, a gente sempre vai abordar o aspecto positivo, o aspecto de crescimento. Então sem vamos dúvida lá, nenhuma. Primeiro falando o seguinte, questionar-se se você é bom o bastante, se você está preparado bastante. Cara, é um processo natural. Não tem nenhum problema em se questionar. Aliás, eu diria, Nildão, que é necessário. Absolutamente. Porém, se martirizar e ficar congelado por conta disso, aí é um problema. Certo, Nildão? Sem dúvida, Leandro. Vamos lá. Leandro, se questionar, você resumiu. Eu não vou repetir. É absolutamente mandatório, é necessário. Você entendeu? Só que eu vou, de novo, me referir àquele exemplo. Pensa no potencial, não no possível. Se questiona o que eu posso fazer. Isso aí. Você entendeu? O que é necessário ser feito. O que eu posso melhorar. Não tipo assim, o que Deus faria, o que o perfeito faria, o que o super-homem faria. Não. Exato. Não eleva o parâmetro para coisas irrealistas. Se questiona o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar, o que eu posso aprender. Começa por aí, Leandro. Esse questionamento ele é fundamentalmente importante. Total. E essa é um pouco da questão, né? Então, que tal a gente fazer uso assim do impostor a nosso favor? Então, questionar-se com o objetivo de você melhorar com base no seu potencial é fundamental. Por isso que esse ciclo do sucesso, ele dá toda uma roupagem porque a gente vai ouvir aqui, né, Anildão? É muito, muito bacana. O seu comentário sobre o que você pode com potencial, uau, eu te confesso que eu não tinha feito o link com essas duas palavrinhas, mas ficou mais forte ainda. E olha só, outra dica interessante, Anildão.
lembre-se das suas conquistas, lembre-se das suas medalhas, Leandro, exato. lembre-se de tudo que você conquistou, por menor que seja, mesmo que não tenha um diploma na parede, mesmo que não tenha uma medalha ali, né? Apesar de que é muito legal você lembrar dessas coisas, ter um lugar para você reafirmar a sua identidade, mas até aquelas pequenas coisas são interessantes. Né? Aquele dia que você conquistou aquela garota bonita, que você ficou orgulhoso, enfim, aí as possibilidades, Anildão, são inúmeras, né, cara? Sem dúvida, olha só, gostei do seu exemplo da namorada, ele conseguiu porque ele não se sentiu impostor, ele viu do potencial, isso, ele foi não do lá, possível, isso. né? Mas olha só, lembre suas Isso. conquistas, Leandro, eu quero pegar um ponto muito importante, né? E assim, eu quero fazer um comentário aqui que eu devia guardar para o final, mas eu sinto que eu tenho que fazer agora, né? Quem sente a síndrome do impostor, ele na verdade ele tem que entender quão positivo aquilo é. Ele se sente impostor porque se colocou numa posição que está desafiando os pensamentos dele, né? Então, o que é importante naquele momento do seu trabalho, que hoje o foco principal hoje no trabalho, eu acho que eu não posso, isso ou aquilo. Lembre-se das suas conquistas. Que conquistas você conseguiu esse trabalho? Você lembra? Você passou naquela entrevista, você lembra? Essa é uma conquista. Sabe como você chegou naquela entrevista? Você mandou um currículo que foi selecionado entre tantos outros currículos. Foi uma conquista. Centenas de currículos. E sabe por que aquele currículo foi selecionado, Leandro? Porque você fez aquele curso, você frequentou aquela escola. Essa foi uma conquista também, Leandro, sabia? E sabe por que você frequentou aquela escola? Porque você superou as dificuldades que você passou dia a dia, mês a mês. Exatamente. Então, quando você não deixa para trás as pequenas aspas, pequenas coisas que você conquistou, você vai entender que onde você está é uma consequência, não é uma coincidência. Você entendeu, Leandro? Isso é principal. Então, lembre-se das conquistas, por menor aspas que sejam. Legal. Anildo, perfeito. E olha só, uma outra questão, né? Tem aquele camarada, Anildo, que eventualmente pode achar que tudo é fácil ali, tá? Eu vou contar uma história pessoal muito rápida, né? Eu numa determinada empresa que eu trabalhava, eu chegava para minha esposa e falava: poxa, eu não estou me sentindo que eu estou dando o meu máximo na empresa, eu sinto que eu posso agregar mais. E eu tinha essas conversas, né? E ela falava: mas por quê? Você fala que o seu chefe fala que está bom, que você está fazendo um bom trabalho. E olha que coisa curiosa, Nildon, olha que coisa curiosa que é a mente humana, né? O meu chefe, quando a gente tinha os feedbacks, ele falava estava tudo perfeito, estava tudo ótimo. E eu ficava criando na minha cabeça um fantasma falando: puxa, eu estou fazendo tão pouco e ele está achando que é muito. Poxa, tem alguma coisa errada aí. E criava ali alguns momentos de impostor, que eu estava quase entrando num parafuso, ao invés de simplesmente aceitar o elogio, aceitar de que eu tinha me transformado em um líder que traria resultados através das pessoas, né? Que essa é uma questão bem interessante do gestor, né? Eu acho que o gestor tem uma síndrome do impostor um pouco fortalecida, porque ele não tem condição de saber o que todos sabem, né? Principalmente nas áreas técnicas, né, Nildon? A gente compartilha dessa mesma opinião, mas ele precisa saber muito bem gerir pessoas. E às vezes essa síndrome de impostor vem de saber: eu sou o quê, né? Sou um gestor? Sou um cara de TI, por exemplo, nesse exemplo, né? Faz sentido, cara? Ô, Leandro, eu devia ter guardado essa pro final. Você está estragando o meu papel hoje nesse episódio, sabe? Porque uma das frases que eu mais gosto, né, na minha vida, deixar bem claro isso para todo mundo, eu sou uma pessoa que vive de frases, né? E essa é a minha número 1. É a frase que diz: eu tenho plena consciência das minhas limitações. E essa é a minha maior força. Né? Essa frase foi feita por uma pessoa que libertou um país sem dar um tiro, né? Mahatma Gandhi. Né? Mas onde eu quero chegar?
Talvez isso seja questão de maturidade, mas maturidade é aquele tipo de coisa que você não precisa viver 20 anos para ter. É por isso que você está escutando esse episódio, por isso que você está lendo o livro que você lê, por isso que você estuda, você está estudando, você quer acelerar o seu processo de maturidade, então você não precisa sofrer sempre para aprender, você pode aprender de um jeito diferente, né? E um dos aspectos de maturidade é você ter plena consciência das suas limitações e não precisar esconder. Leandro, nos meus trabalhos, nos últimos anos, eu nunca escondi minhas limitações, pelo contrário, eu faço questão de mostrá-las. Só que existe um detalhe, você falou a questão de gestor, o foco hoje é profissional. Quando eu monto minhas equipes, Leandro, eu monto minhas equipes para cobrir os pontos onde eu reconheço que eu sou fraco. Você entendeu? Perfeito. Por questão de arquitetura, eu não sou arquiteto, eu vou trazer o melhor arquiteto que eu achar para aquele problema. Eu preciso de um desenvolvedor numa certa linguagem, eu vou buscar o melhor que eu conseguir para aquela linguagem. Porque eu nunca vou querer ser melhor do que ele ou que aquele outro. Você entendeu? Uma pessoa que dá um treinamento, vou procurar uma pessoa que dá um treinamento melhor do que eu. Você entendeu? E eu desempenho o meu papel. Leandro, de novo, hoje na minha vida, eu aceitei minha condição de maestro. E eu não sou maestro que está preocupado com aquele pianista ou aquele violonista. Oh, meu Deus do céu, ele vai descobrir que eu não toco piano que nem ele. Não é o caso. Ele sabe que você não toca piano melhor do que ele. Ele toca piano melhor que você. Aquele violonista, ele toca violino melhor do que você. Você está desempenhando seu papel e cada um deles, o deles. E esse conjunto de limitações e qualidades, Leandro, é que faz esse espetáculo. E esse é o grande detalhe. Agora, se todo mundo estivesse ali achando que tinha que saber mais que o outro vai descobrir o que eu sei, seria um desastre. Caos, né? Seria um caos. Perfeito, cara, perfeito. Muito legal. E ainda nessas dicas de evitar aí a síndrome do impostor ou fazer bom uso dela, né? Porque acho que evitar, honestamente aqui, vamos ser realistas, acho que a gente não vai evitar, mas a gente tem que compreendê-la e fazer bom uso. Exatamente. Fazer bom uso, né? Exato. Então, uma questão que eu acho bem interessante, tá? A gente falou da comparação, então eu nem vou me alongar, porque a gente já falou um pouquinho nas dicas. Mas tem momentos, o Nildo falou agora, que você não é 100% em algo. E tudo bem. E tudo bem não ser 100%. Tranquilo. Desde que você tenha consciência disso e busque melhorar o que você já tem, melhorar o que você sabe, especialmente se você vai precisar daquilo. Então, essa é uma outra dica. Ou se cercar de quem saiba, ou se cercar de quem sabe. Você entendeu? Isso aí, bem na linha do que você estava comentando. Exatamente, perfeito. É como um quebra-cabeça, as pecinhas são diferentes. O grande lance não é a pecinha separada, é quando elas se juntam. Aí a gente consegue ver tudo. É exatamente isso, essa consciência que a gente tem que ter. Ô Anildo, tem um exemplo rápido e interessante. Eu entrei numa empresa, né? E como gestor ali da parte de TI, e o pessoal falou, olha, eu criei aqui o seu usuário dentro do banco de dados, o seu usuário de administrador master no sistema. E eu falei, não, você pode cancelar, cara. Eu não vou usar. Ele olhou para mim com uma cara assim, né? Eu falei, não, cara, vocês estão aí exatamente para isso. Se eu for pôr a mão, né? É um estilo, obviamente, não criticando quem quer pôr a mão na massa, porque acho que tem momentos que é necessário. Mas na minha posição e no que a empresa precisava de estratégia, precisava de direção. Então, enfim, é uma questão de decisão e foco e separação do joio do trigo, como a gente falou anteriormente. Né? Exatamente. Então, Anildão, uma das coisas aqui que a gente adora, a gente já falamos no outro episódio, né, sobre a Amy Cuddy, né? Aquela graça de mulher que tem aquela palestra sensacional no TED, a gente vai colocar o link aqui na descrição. Uma das mais vistas no TED, né? Tem momentos que fisiologicamente você não está bem, aquele dia que você não dormiu bem, que você não está legal e você vai precisar dar aquela apresentação, você vai precisar apresentar para aquele público seleto, aquilo que de repente pode ser a oportunidade de uma carreira, de uma vida. E aí, você já não está bem e tem a tendência a síndrome do impostor, é uma combinação ruim. O que fazer para evitar isso? Né? A Amy Cuddy, ela sugere a postura do poder. Né?
ela particularmente antes faz ali a pose da Mulher Maravilha. E estudos comprovam de que o fisiológico, né, a postura física, interfere, né, no estado de espírito, especialmente no confiança, ajudando ela a performar melhor. É ou não é uma dica sensacional, Anildo? Você se preparar e usar uma postura de poder. Olha lá, vamos lá. Né? Como a gente tem um tempo limitado aqui, eu vou tentar ser super rápido. Vou começando pelo seguinte. Essa palestra dela me ajudou demais na minha vida. Tá? Porque, obviamente, eu usei isso muito na minha vida. Né? E usando, você entende os mecanismos que estão por trás dela, os mecanismos básicos, né? Que existem vários. Né? Imagina o seguinte, né? Imagina... Existe uma apresentação, você tem que entrar e você entra na apresentação de cabeça baixa, segurando suas mãos e falando: oi pessoal, eu vim aqui para apresentar para vocês, né? Você entendeu? Por mais que você saiba desse assunto, você começou já com o pé esquerdo, vai ser uma droga a tua apresentação. Agora imagina o seguinte, você nem manja tanto esse negócio, você entendeu? Você entra nessa sala, pessoal, vamos lá, bom dia para todo mundo, estou aqui para falar sobre isso aqui com vocês, vamos lá, a gente só tem 30 minutos, então vamos que vamos, eu vou começar aqui rapidinho, quem tiver qualquer dúvida pode me parar. O pessoal já olhou para você e falou assim: meu Deus do céu, vou até ficar quieto aqui, porque esse manja, esse sabe o que está falando, esse manja tudo. E Deus te ajude com o que você vai falar depois, né? Mas assim, mas o que você já causou uma boa impressão, você já setou ali um parâmetro para você. Ou seja, sim. Mas é aquela questão dessa postura de poder que você adota, por mais que você esteja, né? Ela começa a se retroalimentar, porque você começa a ver a reação das pessoas, isso te ajuda mais, você, né, desempenha mais. Só que, claro, tem que ser consciente, tem que ser bem feito, né? Aquela história também, Anildo, tem mulheres, acho que as mulheres que nos ouvem vão se sentir mais ligadas a isso que eu vou falar, né? Tem mulheres que se vestem de uma forma que se sentem poderosas. Eu já ouvi essa vinda de mulher, né? Hoje eu estou poderosa, né? Na roupa e tal. E olha, nada errado em usar essa tática também. Você se vestir bem também está para ter uma imagem, né? Essa imagem que o Nildo falou, também é uma dica super importante, né? Para você alimentar ali a autoconfiança e deixar cada vez mais a síndrome do impostor ali de lado, cara. Totalmente a ver com essa questão da postura de poder, né? Que afinal a imagem, dúvida, o Nildo falou, mais né? uma. Exato. Legal. Outra questão interessante, Anildão. Eu demorei para aprender essa. Elogio. Aceitar elogio. Rapaz, como eu demorei para aprender a aceitar elogio. Não, alguém me elogiava e eu naturalmente vinha com: imagina, não foi nada. Não, que é isso? Foi aí o trabalho aí do pessoal, imagina. Coisa bem de brazuca, né? E quer dica aqui, quer uma dica realista? Aprende a aceitar elogio, meu camarada. Aprende a aceitar. Isso vai retroalimentar todo esse sistema que ela roda, aquele ciclo do sucesso, porque você vai se lembrar do seu potencial. Né, Anildo? Sem dúvida, aceitar elogio é fundamentalmente importante, é um dos mecanismos mais fortes para se quebrar a síndrome do impostor. Mas eu vou dar uma dica que vai além ainda, Leandro. Aprende a se dar elogio. Aprende a reconhecer pequenas vitórias. Aprende a chegar para você e falar assim: poxa vida, olha, nossa, isso aqui ficou legal, não ficou perfeito não, mas ficou muito bacana. Ou, olha só, eu não entreguei o melhor dos relatórios, mas esse relatório ficou bom, eu gostei. Aprende a se dar elogio também, Leandro. Sabe, isso é muito importante. Claro, aceitar os elogios é fundamentalmente importante, mas dá um passo a mais, se dê elogios também. E muito relacionado com essa questão de elogio, né? Às vezes, para a gente alimentar a nossa autoconfiança, a gente falou de lembrar das conquistas, mas, aquelas coisas que a gente é bom, naturalmente bom, é legal a gente colocar uma atençãozinha nisso, para lembrar que a gente é bom em determinado... Seja lá o que for, né? Seja em cozinhar, em jogar videogame, se é bom em determinado jogo, em xadrez. Cara, é super positivo para alimentar a autoconfiança, Anildão. E, Anildão, para partir para o próximo tópico aqui, ontem, essa é nova, né? Eu estava ouvindo um dos nossos que a gente segue, né? O Lewis House, e ele era um ex-jogador de futebol americano que se tornou um influenciador
né, da School of Greatness, muito bacana, aliás. E ele estava falando do processo de evolução para ele ter se tornado um dos principais influenciadores atuais. E ele falou o seguinte, resumindo, ele faz a lista das coisas que ele mais teme. Que ele mais teme. E nessa lista ele circula o item número 1. E ele começa a fazer as coisas relacionadas àquele medo, para que ele se sinta cada vez mais confortável, de modo que ele vai dinamitar esse medo, né? Isso ele começou há 22 anos atrás. Ele começou falando, com medo de falar de garotas, falar com garotas, porque tinha tomado um fora de uma garota. E hoje ele é um milionário, né? Influenciador digital. Enfim. Anildo, quanto é importante a gente combater o medo? Leandro, isso seria um assunto para um episódio inteiro, né? Eu vou utilizar duas frases aqui, que é as frases que eu utilizo como ferramentas na minha vida, né? Eu falo de muitos com meus filhos também, né? O que não te mata te deixa mais forte. Então, se você se esconde, né? Se você se esconde de algo, você vai continuar sendo fraco. Mas se você tem medo de fazer a apresentação, tenta falar na próxima vez que tiver fazer a apresentação, você coloca para a pessoa para apresentar. Você não vai dormir durante 2 noites, você vai passar uma agonia durante 2 dias, mas você vai fazer aquela apresentação. Na próxima que você puxar, você vai ficar, em vez de 2 noites, 1 noite só. Na outra, você vai ficar só 4 horas. Na outra, vai ficar 2 horas. Chega uma hora que você não vai ficar mais nada. Você entendeu? Então, assim, essa exposição ao que mais te fere. E tem outra frase que ela é muito simples, mas ela é tão poderosa, né? A gente adquire aquilo que a gente supera. Eu amo essa frase. Nossa. Então, se tem medo de apresentação, faz a apresentação, porque quando você fizer a apresentação, você vai virar um apresentador. Você tem medo de escrever alguma coisa, escreve, porque quando você começar a escrever bastante, você vai virar um escritor. Você tem medo de dar em cima das meninas? Dá em cima das meninas, porque você vai virar... Eu odeio falar esse tipo de coisa, né? Um garanhão, né? Você entendeu? O que eu estou dizendo é o seguinte... Você adquire aquilo que você supera. E você só consegue fazer isso quando você se expõe ao que te dá mais medo, ao que te dá mais agonia. Tem uma frase que eu adoro também, né? Hoje está muito... o programa com muitas frases aqui hoje, mas o que você mais quer vive no outro lado do medo, né? Algo assim, né? Na tradução do inglês. Perfeito, cara, perfeito. E olha só, e a gente está chegando aqui, né, no final, nas considerações finais do nosso episódio. A gente já falou aqui de bastante dicas, né? Exato. E eu diria o seguinte, aqui, Anildão, minhas considerações finais aqui sobre o episódio é que se você analisar com carinho, né, e com bons olhos, a síndrome do impostor, ela pode... esse sentimento de que você não é bom o bastante, se ele não te trava, se ele te faz crescer, aprender mais, enfim, saber mais do que ontem e menos do que amanhã, é positiva. Ela não é. Então, a gente falou no episódio, quem sabe fazer, no começo do episódio, quem sabe a gente vai fazer um bom uso dessa síndrome do impostor. Então, quando você sentir algum desses sintomas, lembra dessas dicas e lembra que você está no caminho de se tornar extraordinário, tentando as coisas que te deixam desconfortáveis, né? se colocando na posição de, né? Ou seja, não se escondendo e, Anildão, acima de tudo, cara, aceitando as suas limitações e aceitando também as suas fortalezas, porque é tão importante quanto aprender a saber os nossos pontos fracos é entender os nossos pontos fortes, não é, meu amigo? Leandro, se eu for falar qualquer coisa agora eu vou estragar. Você entendeu? Porque eu acho que você definiu isso de uma forma tão precisa, cara, que sinceramente, eu não vou falar mais nada, vou só falar uma coisa só. A síndrome do impostor, quando você joga contra ela é ruim para você. Mas se você começar a olhar para ela de uma forma diferente, você vai entender que sentir a síndrome do impostor é algo positivo, porque significa que você está numa posição, está fazendo algo que te incomoda.
E quando você percebe isso, você ativa todas essas dicas que a gente deu e você transforma aquilo que seria ruim em algo positivo. Porque do outro lado está um melhor você, que você vai saber algo mais, algo melhor. Você entendeu? Então, algo que seria ruim, se você utilizar esse direito, aquilo vai se tornar algo bom. Você entendeu, Leandro? É isso. E mais você definiu perfeitamente, cara. Nossa, parabéns. Sério mesmo. Muito legal, muito legal. E olha, para finalizar nosso episódio, um dos impostores, entre aspas, assumidos, é ninguém mais e ninguém menos que Albert Einstein. Será que esse cara era um impostor, Anildo? Ele se achava, hein? Você entendeu? O cara, a pessoa mais inteligente que existiu aqui. Né? Ele se achava. Exatamente. Então você aí que está numa posição onde você não se acha bom o bastante, se você está aí, meu amigo, você conquistou. Você conquistou. Às vezes você nem entendeu direito o porquê, mas você não foi só sorte, não. A sorte acompanha quem trabalha. Certo, Anildão? Anildão, prazer falar contigo. Prazer falar com você também aí do outro lado, e não deixe de visitar gestãorealista.com. Lá você vai ter um pouquinho mais dos nossos conteúdos, acesso ali aos nossos artigos e outros episódios da Terceira Mente. Abraço, Anildão. Prazer em falar contigo novamente, cara. Grande Leandro, grande abraço e abraço para todos os nossos amigos também. É isso aí. Abraço, pessoal. Até mais.